Sejam todos bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, eu vou falar sobre um assunto que é bem interessante e misterioso, que é a vida após a morte. A vida após a morte, além túmulo, pós-vida ou ultra-vida, é a continuidade da sua alma, espírito ou mente após a morte física. Essa existência continuada passa a existir em um reino ou plano de existência que pode ser material ou imaterial, após a morte, que são determinados pelas suas ações em vida. Existe muita diferença entre vida após a morte e encarnação, pois a encarnação tem a ver com o nascimento e um novo corpo após a morte, que pode ocorrer em outra forma de vida. Sei lá, você morre e nasce em um corpo de um animal, de um tigre, de um leão, de um pássaro, ou até de um ser alienígena, de outro planeta, de uma outra civilização não humana. Mas existem pessoas que não acreditam nisso, como ateus, materialistas, ilusionistas e às vezes protestantes, que acreditam que é impossível existir vida após a morte, declarando a mesma como ilógica. Existem dois tipos de opinião sobre a vida após a morte, que é a opinião empírica e a opinião religiosa. A opinião empírica, ela está baseada em observações. Essas observações são feitas a partir de pesquisa de reencarnação, experiência de quase morte, experiências extracorporais, projeção astral, psicofonia, mediunidade e outras formas de fotografia. A investigação acadêmica sobre esses fenômenos pode ser dividida em duas categorias. Pesquisa física geralmente concentra-se no estudo de casos, entrevistas, relatórios de campo, enquanto a parapsicologia científica está relacionada estritamente à pesquisa em laboratório. Segundo tipo, é a opinião religiosa, ela está baseada na fé, que é a fé nas histórias que são contadas pelas religiões, seja pelos ancestrais, ou que saem em livros religiosos como a Bíblia, no cristianismo, o Corão, no islamismo, o Talmud, no judaísmo, os Vedas, no hinduísmo, o Tripitaka, no budismo, entre outros. Quando vamos falar de modelos metafísicos, teístas geralmente acreditam que algum tipo de outra vida aguarda as pessoas quando elas morrem. Ateus geralmente não acreditam que haja uma vida após a morte. Membros de algumas religiões não teístas, como o budismo, tendem a acreditar numa vida após a morte, como a reencarnação dos mortos, mas sem fazer referência a Deus. Os agnósticos geralmente mantêm a posição de que, da mesma forma que a existência de Deus, a existência de outros fenômenos sobrenaturais, como a existência da alma ou a vida após a morte, são inverificáveis e, portanto, são desconhecidos e continuarão a ser. Algumas correntes filosóficas, como humanismo, pós-humanismo e até mesmo o empirismo, eles geralmente asseveram que não há uma vida após a morte. Muitas religiões, mesmo crendo ou não na existência da alma num outro mundo, como o cristianismo, o
o islamismo e muitos sistemas de crenças pagãos, ou reencarnação, como muitas formas de hinduísmo e budismo acreditam que o estado social de alguém na vida após a morte é uma recompensa ou punição por sua conduta nesta vida. Ao longo da história, diversas civilizações propuseram a vida após a morte, do seu jeito. No Egito Antigo, a vida após a morte ela era importante na religião e seu sistema de crenças é um dos mais antigos conhecidos. Quando o corpo morria, partes de sua alma, conhecidos como Ka, o corpo duplo, e Ba, a personalidade, iam para o reino dos mortos, enquanto a alma residia nos campos de Aaru. Osíris exigia pagamento pela proteção que ele propiciava. Estátuas eram colocadas nas tumbas para servir como substitutos do falecido. Com o Zoroastrismo, Zaratustra, que viveu na Pérsia por volta do século 7 a.C., pregava que os mortos são devorados pelo terror e purificados para viver no mundo material, que é perfeito no fim dos tempos. O texto Pahlavi, Julgamentos Religiosos, é desta Dening, acho assim que fala, que é do ano 900 a.C., descreve o julgamento particular da alma 3 dias após a morte, sendo cada alma enviada para o paraíso, o inferno ou para um lugar neutro, o Ramistanga, para guardar pelo juízo final. Também na Grécia Antiga, e em Roma. Começando pela Grécia Antiga, na Odisseia, Homero refere-se aos mortos como espectros consumidos, uma vida após a morte de eterna bem-aventurança existe nos campos elíseos, mas está reservada para os descendentes mortais de Zeus. No seu mito, que é o mito Tier, Platão descreve almas sendo julgadas imediatamente após a morte e sendo enviadas ou para o céu como recompensa ou para o submundo como punição, depois que seus respectivos julgamentos tenham sido devidamente gozados ou sofridos. Então as almas reencarnam. Já os romanos tinham um sistema de crenças similar quanto à vida após a morte, com Hades no chamado de Plutão. O príncipe Enéas, que era um troiano, ele fundou Roma. Visitou o submundo de acordo com o poema Eneida, que é um poema épico. Os nórdicos também tiveram uma contribuição quanto à vida após a morte. Os Eddas, em verso e em prosa, as mais antigas fontes de informação sobre o conceito nórdico de vida após a morte. Eles variam muito em sua descrição dos vários reinos que são descritos como fazendo parte deste tópico. E aqui estão os mais conhecidos, que são o Valhalla, que significa Salão dos Assassinados, ou seja, os escolhidos. Essa moradia celestial, de alguma forma parecida com os campos elíseos gregos, está reservado aos guerreiros valorosos que morreram heroicamente em batalha. E o outro reino, que é o Helheim, eu acho que é assim que fala, que significa salão coberto, essa moradia é parecida com a de Hades.
né, da religião grega. Um local parecido com o campo de Asfodelos, onde as pessoas que não se destacaram, seja por boas ou más ações, podem aspirar residir após a morte e onde se reúnem com seus entes queridos que foram para lá. E por último, o reino de Niflheim, que significa o escuro ou Hel nevoento. Esse, esse reino é similar ao tártaro grego. Aqueles que quebram juramentos, raptam e estupram mulheres e praticam outros atos impuros serão enviados para lá com outros do seu tipo para sofrer punições severas. Existe uma visão baseada na identidade pessoal, que é o individualismo aberto. E na filosofia também é discutido a vida após a morte, que uma delas está baseada na identidade pessoal, que é o individualismo aberto, por Daniel Kolak, e conclui que a experiência consciente individual é ilusória. E como a consciência continua após a morte, em todos os seres que têm consciência, você não morre. Essa posição foi apoiada por físicos como o Schrödinger e o Dyson, Freeman Dyson. Mas alguns problemas surgem com essa ideia de que existiria uma vida após a morte, somente para materialistas. Que Peter Van Inhagen, seu argumento a respeito da ressurreição, observa que o materialista deve ter algum tipo de continuidade física. John Hick também levanta questões sobre identidade pessoal em seu livro Morte e Vida Eterna, usando um exemplo de uma pessoa deixando de existir em um lugar enquanto uma réplica exata aparece em outro. Se essa réplica tivesse todas as mesmas experiências, você, traços e aparências físicas da primeira pessoa, todos atribuiríamos a mesma identidade à segunda, de acordo com Hick. Alguns filósofos usaram a novela de Occam para argumentar contra a existência de uma vida após a morte. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Assim você vai estar dando uma força para o canal. Ficando por aqui e até mais.